pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa bandeira de pontos? Eu tô aqui com a minha e quero mostrar alguns detalhes que eu fiz ao longo dessa semana. O primeiro deles é o título. Como vocês podem ver, eu adicionei o nome de cada ponto no lugar onde que eu vou bordar. Eu utilizei aquela caneta mágica que eu falei no vídeo da semana passada. Escrevi à mão aqui o nome de cada ponto e bordei por cima utilizando o ponto atrás bem miudinho. Veja só como ficou. Outro detalhe que eu adicionei na minha bandeira de pontos foi esse experimento aqui que eu fiz com a quantidade de fios que eu bordo cada ponto atrás. Olha só que legal. Esse daqui eu bordei com um fio dobrado ao meio. Esse com 2 fios dobrados ao meio, 3 fios dobrados ao meio e 4 fios dobrados ao meio. À medida que a gente coloca mais fios na agulha, o ponto fica mais gordinho, o que também é um resultado bem legal para a gente escolher na hora do nosso bordado. Então, para que vocês também façam esse experimento na bandeira de pontos de vocês, agora eu vou mostrar como separar o fio de cada meada sem embolar. Imagina que a gente vai fazer um bordado usando todas essas cores. Aqui, as linhas estão do jeito que eu comprei na loja. Se eu tirar um pedaço de cada uma delas, o que vai acontecer? Eu tiro um pedaço, corto e o resto vai ficar assim. Isso de todas as linhas. Com o tempo, elas vão se embolando e a gente acaba perdendo material. Como eu falei no vídeo passado, é necessário organizá-las nessas plaquinhas para preservar melhor. Depois que a gente organizou a linha dessa forma, a gente corta um pedaço dela de mais ou menos uns 60 centímetros e coloca a ponta nesse cortezinho. Cada linha dessa é composta por 6 fios. Eu devo pegar um deles e puxar na direção do fio, ou seja, neste sentido. O que acontece se eu puxar o fio na direção oposta, no outro sentido? Veja só. Chega um momento que ele dá um nó e que você não consegue mais desfazer esse nó. Ou seja, você perde esse pedaço de linha. A mesma coisa acontece se eu tentar tirar mais de um fio por vez. Vou separar aqui 3 fios e tentar puxar. Já deu o nó. O que a gente tem que fazer é tirar fio por fio, mesmo que a gente vá utilizar mais de um na nossa agulha. Agora que a gente já tem linha, agulha e bastidor nas mãos, vamos começar a bordar? Hoje nós vamos começar o nosso bordado pelo ponto alinhavo, que na minha opinião é o ponto mais simples de todos. Ele é bem simples porque ele parece um pouco com o ponto atrás, mas na verdade ele é um ponto sim, um espaço, um ponto sim, um espaço. Então, para quem já praticou o ponto atrás, não vai ter dificuldade no alinhavo. A gente começa fazendo aquele pontinho inicial para prender a linha no tecido. Subo com a agulha um pouquinho, desço com ela para o avesso do tecido e prendo a argolinha. Meu primeiro pontinho está dado. Eu vou saltar um espaço e o segundo ponto vai vir um pouquinho adiante. Tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Vou saltar outro espaço. E dar continuidade. Aqui eu vou finalizar como finalizei o outro ponto. Passando a agulha embaixo do pontinho que tiver na lateral
e passando dentro da argolinha. Repito. E corto. Aqui está o nosso alinhavo. Eu me adiantei aqui e também fiz o alinhavo com outras quantidades de fio. 2 fios, 3 fios, 4 fios. Eu também passei o ferro quente em cima daquele risco e como ele foi feito com a caneta mágica, ele desapareceu. Nós vamos começar agora a fazer o ponto partido. Para ter um efeito mais visível, eu estou utilizando 3 fios dobrados ao meio. O ponto partido, como o nome mesmo já diz, ele parte o ponto que está atrás. Ele entra dentro do último ponto e é por isso que dá aquele efeito de argolinha. Vamos começar aqui com um pontinho normal. Vou caminhar um pouquinho para frente e entrar dentro do ponto de trás. Caminho mais um pouquinho para frente e entro no meio do pontinho de trás. Quanto mais fios a gente usar, mais gordinho o ponto partido fica e mais ainda ressalta essa textura. Olha só como é que fica nítido a textura de acordo com a quantidade de fios que a gente utiliza. Esse último aqui são com 5 fios e esse daqui com 4 fios. Lindos demais, né? Agora a gente vai fazer o ponto haste, que é outro ponto muito utilizado no bordado. Foi com ele que eu fiz esse título da minha bandeira de pontos. Eu vou começar aqui com o meu pontinho simples. Esse pode ser até menorzinho do que os outros que a gente tem feito, um pontinho miudinho. Estou utilizando um fio dobrado ao meio e uma agulha de número 8. Beleza, dei esse primeiro pontinho. Eu subo com minha agulha no início do risco, puxo, vou um pouquinho na frente e volto neste furinho do meio. Vou um pouquinho para frente e volto neste furinho do meio. O que está acontecendo aqui no ponto haste que é diferente dos outros pontos? Meu início do ponto fica no meio e na parte de baixo do ponto anterior. Minha agulha está saindo deste buraquinho. A metade do meu ponto é este buraquinho. E eu vou completar com mais outra metade. Então, eu ando mais meio ponto e volto no buraquinho. Aqui já dá para observar o efeito do ponto haste. Ele vai começando a dar uma torçãozinha, que é a sua característica principal. E a gente também tem que estar atento a 2 detalhes muito importantes na hora de bordar o ponto haste. Primeiro, é que antes de começar a fazer o ponto, a gente deve escolher o lado que a gente quer segurar o fio. Eu optei por comodidade segurar ele do lado de baixo, por conta do modo que eu seguro o bastidor. Então eu coloco o meu dedo aqui, bordo sempre utilizando esse fio para baixo. Eu poderia também bordar utilizando o fio para cima, mas quando a gente escolhe um lado, a gente deve permanecer com ele até o final, para conseguir fazer este efeito de torção. A segunda questão importante da gente observar é a seguinte: na hora que eu entro com a agulha e puxo, eu não devo puxar a linha toda, porque senão eu não consigo enxergar o pontinho que eu devo sair. Então, eu entro com a agulha, puxo uma certa quantidade de linha, volto no furinho anterior
E aí sim, eu puxo toda a linha, que aí vai dando o efeito do ponto haste. A nossa bandeira de pontos já está tomando forma. Até na semana que vem, vocês podem praticar bastante o ponto partido, o alinhavo e o ponto haste. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre sua bandeira de pontos, pode escrever tanto no Facebook como no Instagram ou no YouTube do Memorial Minas Gerais Vale, que a gente te responde. Até semana que vem!